Olá, amigos e amigos da TVR Sul. Começa mais um programa Azul Encarnado. Tubarão, na Cidade Azul, tem seus vermelhos. Vermelhos que acreditam em uma cidade socialista. Nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul. Meu nome é Léo Jorge Panegali, eu sou psicanalista lacaniano por desejo e comunicador popular por dever militante. O Azul Encarnado propõe-se a ser um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e região. Você já se deu conta que só o poder popular pode verdadeiramente nos emancipar? Então mande mensagem para a gente pelo Instagram, no @azul.encarnado, que está aparecendo ali na descrição do vídeo e do podcast. Esse programa é também parte da TV e rádio da classe trabalhadora do Sul Catarinense, a TVR Sul. Contribua com nossa TV comunitária através do Pix, que está aqui na tela e na descrição do vídeo e do podcast. Hoje vamos receber Gilberto Carvalho, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, mais recentemente foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República na gestão Dilma e hoje é secretário de Economia Solidária no Ministério do Trabalho e Emprego. Conhecido por ser, dentro do grupo mais próximo a Lula, um dos que tem maior preocupação com a ligação do governo com o povo, Gilberto esteve, ao longo da campanha vitoriosa de Lula, dedicado à criação e ao fomento aos comitês populares de luta. É sobre esse dispositivo de soberania popular e sua relação com o avanço de direitos no Brasil que conversaremos hoje com ele. Gilberto, muitíssimo obrigado por atender nosso pedido e muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, Léo Jorge. Eu quero te cumprimentar com muito carinho, com muito afeto, bem como a todos aqueles que nos acompanham pela TVR Sul, povo de Tubarão, de toda a região que essa TV atinge. Para mim é uma alegria, é uma satisfação poder participar desta entrevista, até porque eu quero fazer uma homenagem a você e a todos aqueles que lutam por uma comunicação verdadeiramente democrática. Eu sempre tenho insistido em dizer que nós não vamos mudar o Brasil se nós não conseguirmos fazer um investimento muito pesado, massivo, nos processos de comunicação popular, nos processos de formação da consciência coletiva, e os meios de comunicação como esse são preciosos para essa nossa luta. Então, parabéns pela tua trincheira de luta e conte comigo aqui, estou absolutamente à disposição para essa nossa conversa, que eu espero que seja muito fecunda e que ajude um pouco a animar a nossa gente na luta. Muito obrigado, Gilberto. A TV Sul fica muito contente porque, por vezes, parece ser um trabalho quase heróico de lutar contra essa comunicação descomunicante que nos circunda. Gilberto, a primeira pergunta que eu quero te fazer é um pouco um telefone sem fio do nosso querido Wilson Santin, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que por questões de agenda não pôde estar exatamente agora nesse momento da gravação do programa, mas que pediu para que eu encaminhasse uma pergunta relativa ao que é mais tocante ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é a reforma agrária. A pergunta dele circundaria mais ou menos na questão mais direta de quais são as possibilidades, qual é a perspectiva que o governo Lula tem sobre a reforma agrária. Léo, quero mandar, através de você e também das ondas aqui da TV RSU, para o nosso querido Wilson Santin, um abraço muito carinhoso. O Santin é daqueles necessários, porque lutam sempre. Conheço o Santin há algumas dezenas de anos e sempre o mesmo. Na luta, uma simplicidade emocionante, uma dedicação ao coletivo, são daqueles imprescindíveis. Então, quero transmitir a ele e a todos os lutadores o meu abraço. A questão da reforma agrária, ela foi um objeto de frustração nos nossos governos anteriores. Nós, embora a reforma agrária conste do nosso programa, embora o nosso governo tenha feito, mais do que qualquer outro, um processo de partilha de terra,
de desapropriação de terra, de instalação de assentamentos, e, sobretudo, complementado essa política com uma política muito intensa de apoio à agricultura familiar, estivemos longe de realizar aquilo que a gente sempre sonhou com uma verdadeira reforma agrária no Brasil. Eu diria que, de lá para cá, a necessidade de uma reforma agrária só aumentou, porque aumentou a fome, porque aumentou a exclusão, porque aumentou a expulsão das famílias de trabalhadores do campo, porque a exploração do grande capital agrícola nos levou a um processo de degradação da, da área cultivável brasileira e também ao desmatamento. Então, mais do que nunca, a reforma agrária é necessária. Nós não temos nada contra o agronegócio. Nós queremos um agronegócio que seja feito, construído, cultivado dentro da legalidade, um agronegócio que faça uma mudança do ponto de vista do uso intenso dos agrotóxicos. A terra não suporta mais o modelo de negócio que nós temos, assim como não suporta mais, como diz bem o Leonardo Boff, seria necessário talvez 3 planetas para sustentar o modelo de produção, de consumo que nós temos hoje na humanidade. Então, nós queremos uma mudança no agronegócio, mas não somos inimigos do agronegócio, não queremos de maneira alguma diminuir a lucratividade, nada disso. Mas nós entendemos que ao lado do agronegócio há espaço e há possibilidade de você fazer um intenso, largo e extenso programa de assentamento de uma reforma agrária democrática, sob controle e participação dos trabalhadores, onde a convivência com a terra seja respeitada, onde o cultivo orgânico e agroecológico seja o tom dominante, onde haja empreendimentos solidários através de cooperativa de todas as formas, se possa construir uma sustentabilidade do negócio no campo, da vida das famílias, da agricultura familiar. Nós consideramos importante tudo isso. E esse é um desejo desse governo, é uma intenção desse governo. Agora, em política, existe uma palavra complexa que se chama correlação de forças. Infelizmente, as grandes forças do capital, até por uma falta de compreensão e por um processo doutrinário muito típico hoje, infelizmente, da extrema-direita, que ignora a realidade, cria realidades paralelas, há essa pregação de que a reforma agrária é inimiga do agronegócio, ela não pode conviver. Nós sabemos que isso não é verdade, mas, infelizmente, no parlamento, a chamada bancada rural, a bancada que defende os interesses do pior agronegócio, porque não é o verdadeiro agronegócio, essa bancada se opõe, ela tem força, e isso nos leva, portanto, a afirmar que a reforma agrária só é possível se a gente conseguir ter um forte apoio popular, uma forte organização popular, que seja capaz de pressionar o governo e, ao mesmo tempo, dar sustentação para esse governo num processo de implantação de uma verdadeira reforma agrária. Por isso que nós temos, em todas as falas, ressaltado uma convicção. Quem muda um país, quem altera a vida de um país, não é um governo, é a sociedade. É o povo trabalhador organizado e consciente e disposto à resistência e à conquista. O poder governamental, o poder institucional, pode sim, poder político, pode sim propiciar mudanças do uso dos recursos públicos, pode mudar a forma de gerir um país, requerendo, reclamando, chamando, estimulando a participação, mas efetivamente a mudança se dá dentro do processo da correlação de forças na luta de classes.
Essa é uma história tão antiga quanto a humanidade. Então, essa minha resposta só pode ser completa dizendo o seguinte: o governo quer fazer reforma agrária, mas o governo só fará se houver uma forte mobilização popular, que não é uma magia, não é uma coisa automática, não é fazer assim as ruas se encherão, não. É um processo que você que é militante sabe, é um processo que se constrói desde a base. Por isso a importância que nós já pregávamos desde a campanha, antes da campanha, da organização na base, da construção dos comitês populares, a mudança nos processos de comunicação, Claro. particularmente num país, e com isso eu concluo, já estou falando demais, num país onde hoje a direita tem voz, tem organização de base. Porque, Léo, a gente era acostumado a lidar com uma direita que tinha dinheiro, tinha poder, tinha comunicação, mas não tinha militância. Essa novidade da militância da direita e da direita extrema, muitas vezes com valores fascistas, ela veio para ficar. E, portanto, o desafio para nós, progressistas, se torna ainda mais duro, mais claro, mais desafiador. Pois é, Gilberto, justamente esse entra no ponto central que me parece mais importante, no combate ao fascismo enquanto expressão popular, né? Temos aí esse instrumento que não é exatamente uma novidade, mas que ele seja colocado da forma como é colocado nesse momento é algo novo, que são os comitês populares de luta, pensados conjuntamente entre partidos trabalhadores, o movimento dos trabalhadores sem terra, a participação de diversos outros movimentos e forças políticas. Os comitês foram pensados como um instrumento de a animação popular do governo, me parece ser isso, né? É colocar nessa perspectiva. Mas eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre a perspectiva histórica dessa organização. O Frei Beto deu uma entrevista ontem do Altman, que inclusive já teve aqui nos falando sobre o drama da comunicação popular, que vai ser uma outra pergunta que eu vou fazer. Mas sobre os comitês populares de luta, o Frei Beto explicou que no programa Fome Zero, estava integrado junto um dispositivo semelhante, um pouco me parece, pelo menos aí te pergunto sobre essa semelhança ou não, dos comitês populares de luta, que eram comitês que tinham essa função de integração dos movimentos sociais, de organização dos projetos sociais, enfim, todas as perspectivas de programas governamentais que orientavam um certo poder popular de delimitação de certas políticas públicas de assistência, de auxílio. Hoje, a ideia dos comitês populares tem alguma rememoração, reminiscência daquela experiência? E daquela experiência, o que fica para a perspectiva hoje dos comitês? Léo, para poder responder a tua questão, eu vou fazer um pouco uma retomada do processo de participação popular. De fato, a esquerda brasileira é herdeira de um processo de organização na base que precede a fundação dos partidos, até do movimento sindical, tal como nós conhecemos hoje. No processo da resistência à ditadura, nós tivemos a felicidade de combinar um forte processo de organização das esquerdas da vanguarda, digamos, que enfrentou a ditadura, que foi para a rua, muita juventude, os partidos e movimentos organizados que pagaram um preço enorme enfrentando o exílio, a tortura, a prisão, etc. E, ao mesmo tempo, você está me ouvindo? Continua me ouvindo, Oscar? E, ao mesmo tempo, nós tivemos, junto com essa vanguarda, um amplo processo massivo, e aí tem um destaque muito importante o trabalho das igrejas, particularmente a existência das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, mas também um amplo movimento massivo das associações de moradores, da luta pelos direitos humanos, que foi ganhando corpo cada vez mais a partir da década de 80, de 70, desculpe. E esse processo todo foi uma espécie de amadurecimento daquilo que viriam ser depois os partidos de esquerda no Brasil. É importante lembrar, Léo,
que foi um trabalho lento, que foi um trabalho em que você tinha estudantes indo morar em favela, trabalhar em fábrica, você tinha comunidades religiosas que se inseriam no meio popular. Eu mesmo, em 75, deixo o seminário, o curso de teologia, vou morar numa favela em Curitiba, vou trabalhar numa fábrica. A gente tinha a consciência de que era fundamental para qualquer mudança que houvesse essa organização lá na base, justamente junto aos que mais sofriam os processos de exclusão. O Partido dos Trabalhadores, particularmente, surge como uma espécie de explosão política desses movimentos, quando eles atingem tal maturidade, e aí o advento do sindicalismo combativo, talvez como o berço mais próximo da criação do PT, e aí os trabalhadores sentem a necessidade de ter uma participação no institucional. Então, é um momento em que a gente deixa de votar no PMDB, no setor popular do PMDB, setor progressista daqueles partidos, PDT, etc., e criamos um partido próprio. E então entendemos que é importante o pé fora, mas também o pé dentro, ou seja, você por dentro das organizações políticas institucionais, você fazer mudanças. Daí surgem as práticas do orçamento participativo, das formas de participação as mais diversas. E essa foi uma marca fundamental do nosso início, porque é ela que deu fecundidade para a nossa ação institucional. Os nossos vereadores eram diferentes, os nossos prefeitos eram diferentes, porque eles traziam essa marca de um novo jeito, uma nova cultura política. Com o tempo, nós fomos sofrendo algumas mudanças, porque os partidos cresceram, viraram instituições com sua lógica própria, sua cultura própria, sua burocracia, assim por diante. E, ao mesmo tempo, a gente começava a ter reveses nos movimentos sociais com o advento do neoliberalismo mais duro, estou me referindo aqui aos governos Collor, depois Fernando Henrique e tal, e cresceu uma espécie de fascínio sobre dentro de nós para com o poder institucional, de tal maneira que o tal do pé fora, pé na luta, foi perdendo força e o pé dentro da instituição foi crescendo exponencialmente, acarretando vários problemas, porque perdeu-se o contato com a base, perdeu-se o hábito dessa presença lá na favela, lá na periferia, lá dentro da fábrica e tal, priorizando-se o espaço institucional. A tentativa de recriação, eu dei essa volta toda para dizer o seguinte, a tentativa de recriação dos comitês populares é resultado da tomada de consciência de que a ausência da organização da base, a falta de uma cultura de esquerda progressista, de cultura de cultivo da base, nos levou a alguns equívocos e a um beco sem saída que se bate exatamente no golpe. O golpe de 16, Léo, é a demonstração cabal de que o campo institucional é um campo que sozinho não resolve a nossa vida, de que a governabilidade apenas parlamentar nos deixa nas mãos deles. E quando eles querem, e sempre querem, eles nos desbancam. O Comitê Popular é uma tentativa de retomada dessa tradição, que é a melhor tradição possível, dessa relação dialética. Agora, num momento difícil, por quê? Porque nós perdemos o cacuete, nós perdemos essa prática de cultivar a base, a relação com a base, a convivência com os excluídos, e aí você tem um novo fenômeno que vem nos prejudicar muito, que foi a crise enfrentada, infelizmente, pela teologia da libertação, o acordo que João Paulo II faz com Reagan, pela destruição da teologia da libertação, pela perseguição do Vaticano à teologia da libertação, a destruição das comunidades de base, o surgimento de uma direita católica que veio se fortalecendo ao longo dos anos, e mais do que isso, o advento vindo dos Estados Unidos, das igrejas neopentecostais, que, de um lado, tiveram um sucesso incrível de crescimento na periferia, sendo muitas vezes a única referência de organização popular na periferia,
o único socorro que as pessoas têm na absoluta ausência do Estado, mas, ao mesmo tempo, cultivando essa teologia da prosperidade, que vai por um caminho de alienação, um caminho de afastamento do coletivo, da luta, e sendo presa fácil de teses como essas que nós vimos aí, no que o bolsonarismo tanto cultivou, sendo objeto, digamos assim, de uso, né, das correntes da direita. Então, nós no Comitê Popular não é só uma fórmula, é um convite a uma revolução cultural da esquerda. É um convite a gente saber que a mudança da sociedade brasileira só ocorrerá se nós conseguirmos dar esse salto e aproveitarmos agora, pelo amor de Deus, essa janela que o povo brasileiro nos deu, essa janela de oportunidade que são esses 4 anos, para insistirmos, para investirmos intensamente nessa organização de base. E se nós não quisermos vermos o Lula de joelhos frente ao Centrão, se não quisermos vermos o Lula tendo que renunciar às reformas que o país tanto precisa, nós precisamos dotá-lo desta força fundamental que é o apoio popular, que é o povo na rua, que é capaz de condicionar aí sim o poder legislativo, judiciário, etc., e com isso nos dá a condição do avanço. Então eu acho que eu estou animado, estou aqui na Secretaria Nacional da Economia Popular e Solidária, temos aqui uma pequena estrutura, mas eu estou animado com o crescimento que a economia solidária tem tido pelo país afora. A economia solidária é uma forma avançada dessa organização lá na base, até porque ela envolve aspectos de mudança de vida das pessoas, então ela tem um poder grande de organização e de construir uma nova dinâmica na vida das pessoas e na cultura política, assim como estou animado com o peso que o presidente Lula tem procurado dar aos processos de participação popular. Agora, concluo dizendo que é muito importante que haja massivamente um processo de mudança cultural nossa, e aí o papel das comunicações. Num país onde a versão do fato é disputada hoje a ferro e fogo, onde existe uma verdadeira corrente massiva que não leva em conta os fatos, mas cria essa realidade paralela, a disputa nos meios de comunicação passa a ser dramaticamente importante e decisiva para o futuro do nosso povo. Pois é, Gilberto. Então, aproveitando que você tocou nesse ponto que nos é muito caro, realmente da comunicação popular, e tentando juntar com o debate sobre economia solidária, a gente sofre, de maneira geral, o Breno Altman esteve aqui conversando com a gente, mostrando quão dramático é a situação, inclusive, do jornalismo do ponto de vista comercial, o como ele se debate para poder produzir algum tipo de função social. Bem, a economia solidária, a secretaria foi criada lá no primeiro ano do governo Lula, né? O primeiro secretário, se eu não me engano, foi o Paul Singer, né? Que trouxe uma certa visão sobre o que era economia solidária. Como é que você vê nessa gestão a função, os princípios, a perspectiva da criação de uma perspectiva solidária de economia que possa se aliar a uma perspectiva militante para que essas atividades que têm uma orientação política mais bem colocada possam ser feitas e ser realizadas com alguma solidez do ponto de vista material da sua sustentação? Léo, foi importante, te agradeço você tocar nesse tema da economia solidária e o nome do nosso querido professor Paul Singer, que é o eterno inspirador do nosso trabalho aqui. O Paul Singer, na verdade, é uma figura, eu diria até injustiçada até agora. Espero que a gente faça o resgate cada vez mais intenso da memória, do significado da vida dele, porque Paul Singer foi um formulador, foi um homem que acreditou no socialismo democrático e construiu efetivamente um processo concreto, né, daquilo que ele chamava de antecipação dos valores socialistas, mesmo dentro da sociedade capitalista, através dessa chamada economia solidária. Nos últimos anos, Léo, a economia solidária cresce muito no Brasil. A própria crise do capital, a crise do processo
industrialização, da empregabilidade, né? Antigamente, você ia em qualquer cidade de Santa Catarina, aí do Brasil todo, o que o prefeito queria era arrumar um pedaço de terra para trazer uma indústria, que ia empregar um monte de gente. Essa fase está se acabando. Quem está perdendo emprego hoje dificilmente vai ter um novo emprego no futuro, porque o emprego industrial, dadas as condições da automação, dada a revolução digital, ele tende a mudar muito de natureza e se reduzir drasticamente. Então, esse processo, junto com a miserabilidade do povo, levou, juntamente com a criatividade incrível do povo brasileiro, a mil e uma formas de sobrevivência através da economia solidária, quando as pessoas percebem que, se elas se juntarem, elas têm mais condição, mais sustentação, mais condição de sustentabilidade do que estiverem sozinhos num empreendimento econômico e assim por diante. Então, de um lado, há, como eu disse, uma expansão da economia solidária pelo país todo, seja em forma de cooperativas, seja em forma de associações, enfim, nas mais diversas maneiras criativas do nosso povo. E uma coisa importante, a economia solidária não pode ser vista como uma junção de pessoas que são muito pobres, que se juntam e querem ficar pobres. Não. A economia solidária é um instrumento de as pessoas se juntarem e passarem a viver com mais dignidade, passarem a oferir salários e renda que permitam uma vida digna, juntamente com uma nova consciência. Esse é um dado, é o pulo do gato essencial na economia solidária. Não é apenas se juntar e ganhar mais dinheiro juntos, é você também adquirir a consciência de que isso é um jeito novo de viver. No lugar da competição, do individualismo, da guerra, a fraternidade, a solidariedade, a partilha, a paz, a cultura de paz. Por isso que eu digo que a economia solidária pode ser uma ponta de lança avançada de um novo jeito, né, de se viver que nós acreditamos. E aí nós temos uma variedade incrível. Você tem pelo país, Léo, desde pequenos empreendimentos muito frágeis, desde cooperativa de catadores, que com essa queda que houve, infelizmente, no preço do resíduo sólido reciclável ultimamente, sobrevivem com enorme dificuldade, até empresas recuperadas, que estão indo muito bem. Eu sempre cito um dos casos, que é a chamada Justa Trama, é uma cooperativa que compõe várias cooperativas, onde se planta o algodão lá em Tauá, numa cooperativa no Ceará, um algodão orgânico, que vem para uma outra cooperativa de Minas, que recuperou-se uma fábrica que tinha falido. Os trabalhadores tomaram conta, essa fábrica produz fios. Esses fios, a partir do algodão, são enviados para Porto Alegre, lá no bairro de Sarandi, onde uma cooperativa local, compondo essa justa trama, faz a malha e faz a confecção, e uma confecção de qualidade, que disputa mercado, camisetas, roupas femininas, masculinas, de grande qualidade. E ainda no bairro se construiu, lá no Sarandi, uma outra coisa que tem se ampliado muito, que é uma moeda local, uma moeda própria, que valoriza o comércio local, que ajuda a fazer a partilha da riqueza. Então, eu diria para você que a realidade brasileira está prenha dessas novas experiências. O nosso trabalho aqui na Secretaria Nacional é conseguir ligar essas iniciativas, é mostrar para o Brasil o tamanho da economia solidária, que é muito maior do que qualquer pessoa imagina, em termos de empregabilidade, em termos de geração de renda, de impacto no próprio PIB. Além disso, o nosso trabalho aqui é procurar formar. Nós estamos montando, Léo, um Sistema Nacional de Formação da Economia Solidária para ajudar as pessoas a avançarem naquilo que é o gerenciamento de um negócio coletivo, naquilo que é conhecer o mercado, que é saber disputar um mercado adequadamente, porque tem que ser coisa profissional, coisa de gente grande, para dizer assim. E um terceiro elemento é a busca do financiamento. Qualquer empresa
dentro do capitalismo não cresce se não tiver financiamento. E nós sabemos, o Estado brasileiro financia o capital, financia o agronegócio, financia a grande indústria. Por que não vai financiar o pequeno empreendimento ou médio empreendimento da economia solidária? Então, é por isso tudo que nós estamos entusiasmados, porque se nós conseguirmos, de fato, darmos essa amplitude à economia solidária, ela vai se consolidar, como eu já falei, numa estrutura difusa pelo país todo, de núcleos avançados de resistência, de núcleos avançados de consciência e de sustentação ao nosso governo. Por quê? Aproveitando Porque isso, ela toca na vida material das pessoas, entendeu? Isso que nos claro, claro. entusiasma muito. Sobre isso de disputas de mercado, economia solidária não como um aspecto assim residual, como uma economia de subsistência, mas como uma perspectiva de reorganização do trabalho, e na reorganização do trabalho, uma outra perspectiva civilizacional. Você acha que a comunicação popular ela deve se encaminhar para essa perspectiva? A gente vive um mercado da atenção, junto com essas big techs e tudo mais, mas também o mercado da comunicação que vem sendo disputado de maneira muito desleal em relação, enfim, aos grandes e pequenos. Você acha que é um caminho desejável, ou qual é o caminho desejável, não seja a melhor colocação, mas que caminhos deve percorrer a comunicação popular para poder competir, para poder se colocar como uma mídia realmente alternativa para disputar, porque é um aspecto muito estratégico, não? Ô, Léo, a tua pergunta é muito inspiradora e ela me faz pensar que, embora isso não tenha sido que um campo que nesses 3 meses aqui nós desenvolvemos na Secretaria Nacional, mas você abre uma perspectiva que é muito importante. É muito difícil nós continuarmos praticando a economia, a comunicação popular fragmentados, né? A concorrência, a disputa é muito dura, particularmente nesse novo modelo que se faz, que de um lado ajuda a democratização, digamos, da comunicação, porque são o número de sujeitos hoje que fazem comunicação é imensamente maior do que há 30 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, é um mercado canibalizado e um mercado violento, um mercado destruidor. Portanto, por que não pensar em processo de economia solidária dentro dos meios de comunicação? Por que não pensar em redes nacionais que a gente possa montar, né? Nós temos algumas referências, como a TV dos Trabalhadores, a Brasil 247. Bom, eu não vou cometer injustiças aqui, pelo país todo nós temos muitos meios que têm prestado, agências como a Pública, né? A própria TV RSul, enfim. A tua pergunta me leva e me traz um dever de casa, que eu quero te convidar para a gente debater de maneira mais profunda qual é o caminho que nós podemos seguir para, de fato, construir. Assim como você constrói a justa trama, por que não construir uma justa trama de comunicação, né? Por que não construir uma justa rede de, de comunicação solidária, que a gente pudesse ter um crescimento virtuoso, né, de todo o processo de comunicação popular. Gostei muito da tua pergunta e agradeço muito pela sugestão que veio com ela. Nós estamos justamente tentando fazer isso de alguma maneira. Tivemos a reunião junto com o MST, os comitês populares e os mandatos, deputados estaduais aqui, tentando de alguma maneira pensar isso. E estamos tentando pensar isso na medida do possível, dado que é uma coisa relativamente nova, pensar essa comunicação que foi transformada, como você colocou, de maneira tão individualizada, tão atomizada, esse produtor de conteúdo tão desvinculado, desterritorializado, é uma tarefa muito, muito grande. Gilberto, eu queria voltar um pouco ao tema da participação popular, agora falando realmente de um aspecto mais anterior, que é a periferia e a esquerda. A gente tem um crescimento muito grande da ideologia fascista, digamos assim, dentro das camadas médias urbanas.
Isso cresceu de maneira assombrosa e o que nos assustou em certa medida nesses últimos meses passados não diminuiu. Aqui na região, posso falar em primeira pessoa, se recrudesceu, manteve-se estável e em alguns momentos até se radicalizou. Como que a esquerda, como você vê possibilidades da esquerda se reencontrar com a periferia? A economia solidária pode participar, digamos assim, com um elemento de entrada de diálogo? Claro, não estou falando aqui de proselitismo político, como, digamos assim, entrar partido, entrar nesse sentido realmente do proselitismo, mas entrar com ideias emancipatórias, entrar com ideias freirianas, entrar com ideias cívicas, né, de apropriação do debate sobre conselhos municipais de saúde, sobre conselho de soberania alimentar municipal. A economia solidária pode entrar como um dispositivo, digamos assim, que diz, bem, a politização, ela se faz desde da subsistência? Léo, de novo, a tua pergunta é muito oportuna e ela sugere caminhos. Eu, de novo, te agradeço. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se de pouco adiantaria a gente pensar numa economia solidária que não fizesse um avanço nessa área, que não irradiasse, né? É difícil imaginar que haja lá uma cooperativa num bairro e ela não conseguir provocar naquela região um processo de irradiação, né, do que significa essa nova forma de viver, de produzir, de consumir, de distribuir, o que significa ah, as novas relações de fraternidade que você quer construir entre as pessoas. Por isso que eu sempre digo, insisto, que o processo de formação dos agentes da economia solidária, de formação permanente, de tomada de consciência permanente, é essencial para que ela cumpra esse papel, né, que você menciona. Agora, uma outra coisa que você fala que é muito importante é isso, é nós ocuparmos todos os espaços possíveis de participação que nos permitam nos aproximarmos do nosso povo. Eu não sei como se passou aí em Santa Catarina, mas aqui em Brasília, na última eleição que houve para os conselhos tutelares, nós vimos um fenômeno novo. As igrejas evangélicas ocuparam o máximo de espaço possível nesses conselhos, porque além de ser um espaço onde eles disputam o emprego da sua tese doutrinal, vamos dizer assim, a respeito da infância e da adolescência, essa coisa toda complexa, você tem ali uma pessoa liberada com um bom salário para fazer um trabalho social. Então, de maneira muito oportuna, me impressiona a capacidade dessa gente de planejar essa questão. E, às vezes, nós não estamos atentos suficientemente, ficamos pensando no grande institucional e esquecemos desses espaços. Agora, nos governos Lula, serão retomados todos os espaços de participação popular que estão previstos em lei ou que a criatividade nossa foi criando ao longo desse tempo. É muito importante que, na recriação dos conselhos municipais de saúde, educação, criança e adolescente e tal, muitos deles totalmente abandonados, destruídos ao longo desse tempo, que nas conferências que voltarão a existir, e elas começam lá no município, é muito importante que a gente, que a esquerda, ocupe esse espaço, que transforme esse espaço não em espaço de conquista meramente burocrática. Que a pior coisa que existe é quando os espaços de participação se tornam burocratizados, né? Nós temos, inclusive, aquelas figuras que a gente costuma brincar dos conselhistas, dos conferenceiros. São aquelas pessoas que passam a vida de conferência em conferência. Não é disso que se trata. Se trata de ocupar esses espaços para fazer deles, de novo eu digo, centros de irradiação, de fermentação dentro da sociedade. Então, acho que esses espaços são bastante importantes, mas temos que ir além, porque esses espaços são importantes, mas não dão conta da imensidão dessa tarefa que nós precisamos construir de uma efetiva participação social. A convivência com as pessoas, a estar próximo das pessoas,
ser solidário às pessoas nas horas mais difíceis, é um dado fundamental para que a gente tenha credibilidade junto à população. Entre o pastor que está ali diariamente socorrendo as pessoas, orando a seu modo pelas pessoas, providenciando uma cesta básica, tirando o pai da cachaça, tirando o filho da droga, e eu que chego lá eventualmente para entregar um panfleto ou fazer um discurso, uma linguagem muitas vezes pouco compreensível por ele, em quem que as pessoas vão acreditar? Então há um chamado que nós temos que atender, que é perder menos tempo com a burocracia, menos tempo com as, com as disputas internas nossas ou com nossas eternas conversas e mais tempo nessa convivência. Esse foi o segredo dos anos 70 e 80, que nos permitiram construir aquele movimento volumoso, forte, vigoroso. Claro que as realidades mudaram. Claro que você não tem mais cadeiras na beira da rua, em frente às casas, e as pessoas conversando às 7 horas da noite. Claro que as relações se tornaram muito mais ostensivas, difíceis entre as pessoas. Então, eu sei que é um outro mundo, e os modelos velhos não servem, como o próprio modelo sindical, por exemplo, hoje requer uma revisita, uma renovação. Mas é preciso encontrar formas de readquirir essa credibilidade junto do povo. É a condição para que a gente possa, de fato, disputar uma hegemonia, um caminho para a construção coletiva no país. Eu digo sempre, e reitero aqui, hoje no Brasil, não se faz trabalho popular de verdade sem um diálogo com esses setores que estão na periferia, com as próprias igrejas evangélicas. Não caiamos no preconceito de achar que todo mundo é igual, todo mundo é alienado. Tem muito pastor que pode estar conosco, tem muito crente, muito evangélico que pode estar com a gente. O PT teve em 2020 20 mil e poucos candidatos a vereador. Desses, eu acho que isso vai se repetir em 24. 2 mil e poucos eram evangélicos, muitos deles pastores. Então, há um campo de diálogo possível e de aliança possível que nós temos que fazer. Assim como com outras entidades que também estão ali presentes, né, no meio dos pobres da periferia. Ô, Léo, eu estou agora com problema de tempo, irmão. Preciso ir encaminhando Tudo aqui. bem, Gilberto. Já queria te agradecer muitíssimo por conversar com a gente. Posso fazer só uma última pergunta muito Pode. objetiva, muito direta? A palavra socialismo, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo no final das entrevistas. O que essa palavra significa para você, na tua vida, de maneira sucinta? Me vem à mente, primeiro, sempre a afirmação do Galeano, que a utopia é algo que nos move, que nos faz andar, que nos faz caminhar, nos faz buscá-la, mas que nós nunca vamos conseguir atingi-la, mas ela é fundamental porque ela nos movimenta. A palavra socialismo, para mim, tem um pouco desse conteúdo. A humanidade não é para amadores, não é simples, né? Outro dia, brincando com companheiros e analisando a opção de situações difíceis, eu falei, ó, quero comunicar a vocês que eu estou desistindo da humanidade. Claro que, claro que não é verdade, não jamais vamos desistir. Portanto, essa utopia, esse sonho, não se realizará a curto prazo e será, quem sabe, um processo eterno, processo contínuo sempre de busca de avanço, de mudança da sociedade. Agora, a essência do socialismo, para mim, é exatamente a justiça. A justiça nas oportunidades, a justiça nos direitos, a justiça na forma em que a riqueza se distribui, e, naturalmente, junto com a justiça, a democracia, a participação. Eu sou
herdeiro de uma corrente que é personificada em Emmanuel Mounier, que desenvolveu um pensamento que foi depois reconhecido como personalismo cristão, não o personalismo no sentido negativo do termo, mas no sentido do respeito profundo ao ser humano. Então, para mim, o socialismo ele é a possibilidade da expansão, da vivência plena do ser humano em todas as suas, naquilo que ele tem de mais nobre. Portanto, manter viva a palavra socialismo, mas não a palavra, manter viva a utopia, o sonho, é uma condição essencial para a luta. Porque é o seguinte, Léo e queridas companheiras e companheiros, quando a gente tem um objetivo nobre, elevado, estratégico, positivo, a gente consegue se entregar para essa causa. E esse processo gera uma mística essencial, que é a mística de você colocar o coletivo sobre o individual, aquilo que é de interesse de todos sobre o teu egoísmo. E aí você abre mão de privilégios, abre mão de vontades tuas, sabendo que aquele que está ali do teu lado sofrendo, por ser humano, por ser tão filho de Deus quanto você, merece que você se entregue totalmente para essa causa. Quando você não tem esse sonho, essa utopia e esse imperativo, digamos, ético, e você rebaixa o teu horizonte, querendo melhorar apenas tua vida material, ou querendo ter um cargo, uma disputa por vaidade, etc., você rebaixa também o teu método, o teu jeito de viver, o teu procedimento ético. A tua mística se esfarela e tudo vira briga por pequenas posições, por verdades, por imposição da tua vontade sobre o outro e assim por diante. Quando a gente perde esse horizonte, a gente corre riscos enormes de desagregar, de desfibrar, de desfigurar nossos coletivos, nossas organizações. Então, eu penso que qualquer coletivo político, social, precisa manter forte essa utopia. E não é uma questão religiosa, é uma questão espiritual, sim. É uma questão mística, que eu considero essencial para que os processos se aprofundem, os processos se alarguem e seduzam as pessoas. As pessoas têm que olhar para a gente e falar, caramba, quero ser como esses caras aí. Quero ter alegria, quero ter entusiasmo, quero ter vigor, energia de vida. Se eles olharem para a gente e ver um bando de brigão medíocre, aí, como diria a Madre Superiora, fudeu. Aí não tem jeito. Então, com essas palavras meio estranhas, eu termino aqui a minha conversa com você, agradecendo demais essa oportunidade. Quando a Jo, a menina aqui, a nossa secretária querida, me falou se eu podia dar uma entrevista para Rádio Comunitária, eu falei, Rádio Comunitária, TV comunitária é comigo mesmo, não posso me negar de jeito nenhum. Que bom, Então, muito estou à coerente. disposição sempre. Gilberto, muitíssimo obrigado mais uma vez por essa conversa com a gente e só isso e apenas isso. Muito grato. Valeu, boa sorte. Parabéns pela tua luta aí, irmão. Obrigado para você também, Gilberto. Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando e na semana que vem a gente tem mais um Azul Encarnado. Tchau, tchau.